Olá a todos, vamos à nossa palestra, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo a prece ao Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Senhor, assim como procuramos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Sempre pedindo a bênção de Jesus, né? É bom estar aqui novamente com vocês. Gostaríamos de falar hoje sobre as nossas provas. Aprendemos no Livro dos Espíritos que o homem escolhe na espiritualidade suas provas. O espírito escolhe se virá como homem ou como mulher, se virá rico ou pobre, se virá saudável ou não, dependendo das suas necessidades de provação. Mas nada acontece sem a permissão de Deus. Aos espíritos recém-criados por Deus, simples e ignorantes, Deus supre sua inexperiência traçando seus caminhos, aos poucos, deixando-lhes a liberdade de escolha à medida em que seu livre-arbítrio se desenvolve. Aos poucos, porque Deus não dá uma carga que não se possa suportar. E nesse processo, dando ao homem a liberdade de escolha através do seu livre-arbítrio, Deus deixa ao homem toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências, e o mérito proveniente dessas escolhas. E se o homem sucumbir, resta-lhe a reencarnação para recomeçar o que foi mal feito. O espírito que não tem que ser provado o espírito não tem que ser provado se submetendo a todos os gêneros de tentações para evoluir. Alguns tomam caminhos mais retos em sua trajetória que os afastam de muitas provas. Outros tomam atalhos ou desvios, que lhes podem custar caro. São aquelas facilidades que às vezes buscamos para fugir da dificuldade, por preguiça, por pressa, que às vezes acabam em situação pior do que se tivéssemos enfrentado a prova diretamente. Pode-se pensar que os espíritos possam escolher as provas menos penosas, mas esse pensamento surge a partir de nossa perspectiva terrena. Os espíritos, à medida que evoluem, passam a apreciar as coisas de forma diferente. Os fins lhes parecem mais importantes que os meios e conhecem a transitoriedade da vida corpórea. Sabem que progridem mais rapidamente com duras provas e assim se submetem voluntariamente às vicissitudes da vida para atingirem a felicidade após as tribulações. Um espírito procedente de um mundo inferior pode almejar mais do que consegue. Deus às vezes o permite, Esse espírito fica deslocado entre nós, pode servir de prova aos que o rodeiam, mas acaba sucumbindo ao desafio que se impôs por ter hábitos e instintos que se chocam com os nossos. São as criaturas que ainda se vê em nosso meio, selvagens e violentos, Eles acabam retornando ao meio de onde vieram, não como um retrocesso, pois não retroagimos em nossa evolução, eles simplesmente retomam o seu lugar. Deus pode impor uma prova a um espírito inferior que não está apto a compreender suas necessidades de adiantamento, e essa prova pode lhe servir de expiação. Pode-se retornar, por exemplo, determinado por Deus ou voluntariamente, a meios menos civilizados como forma de expiação. Como um homem que tenha maltratado seus escravos em vidas passadas, pode retornar como um trabalhador muito explorado. Esse trabalho escravo que às vezes a gente vê denúncias na mídia, para expiar suas faltas. Assim como um bom espírito pode escolher uma vida de influência nesse meio menos civilizado, como uma missão para impulsionar o adiantamento dos povos. Mas assim, o espírito vem como um missionário, Dito isso, vamos a uma outra situação, Além das provas e expiações já acertadas na espiritualidade,
antes de encarnarmos, ou impostas por Deus, né? Há provações que os homens criam para si mesmos. O Evangelho então nos explica essa questão no item Os Tormentos Voluntários, de Fénelon. Está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então a gente lê. O homem está incessantemente à procura da felicidade, que lhe escapa a todo instante, porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Jesus já nos disse, né? A felicidade não é deste mundo. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas o homem a procura nas coisas perecíveis, ele procura a felicidade nas coisas perecíveis, né? Sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma, que constitui uma antecipação dos imperecíveis alegrias celestes. Em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, o homem procura com avidez tudo o que o agita e perturba. E coisa curiosa, parece criar de propósito tormentos que só a ele cabia evitar. Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante. As posses alheias lhes causam insônias, os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar, nos insensatos como eles, a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quem busca as compensações na terra não as adquire no céu, né? Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma, em meio às tormentas da vida, não será uma felicidade? Então, né, nós que... não que a gente não possa usufruir de recompensas pelo nosso esforço no trabalho, pelo conforto e amenidades, né? Em momentos alegres, afinal estamos vivendo na matéria, né? Mas que a gente não valorize tanto as coisas materiais em relação às coisas do espírito. Nossa origem é espiritual, estamos aqui de passagem para nos melhorarmos através das provas. É como li numa frase na internet, não somos seres materiais vivendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais vivendo uma experiência material. É difícil, né? Mas a gente tem que estar sempre exercitando, né, o desapego para facilitar a nossa partida daqui. O apego atrasa a evolução moral do homem, causa inveja do que o próximo tem, causa o ciúme de entes queridos dos quais nos achamos donos, causa o ressentimento por ver bens doados. É grande o número de espíritos desencarnados sofrendo das agruras do apego às coisas desse mundo. Não se conformam com a morte, não querem abandonar o convívio com suas famílias, suas casas, seus pertences, achando que eles são ainda necessários, né? Que esses pertences são necessários para serem felizes e para que as pessoas se lembrem deles. Sofrem quando são substituídos por outros cônjuges, sofrem com a doação de seus bens e perda de seus cargos e posições sociais. São sentimentos que ultrapassam os limites da vida,
terrena, né? Sendo carregados por desencarnados rancorosos e possíveis obsessores espirituais se arrastando no mal. Entre os encarnados são tantos os que, na ilusão de enriquecer, no inconformismo com a pobreza ou por pura ganância, caem em golpes financeiros, né? que entravam guerras e disputas por sentimentos de dominação, orgulho e egoísmo. No caso do rico, que passa a vida preocupado em manter sua riqueza, que se isola e sofre de solidão por não acreditar que alguém possa gostar dele sem interesse, que tem medo que lhe roubem seus pertences, né? Assim, são aflições que o homem mesmo traz para si, que poderiam ser evitadas. A caminhada pode ser menos sofrida, afinal Deus não nos quer tristes e amargurados, né? Nós é que procuramos essas dificuldades. E acrescentamos então essas provas que criamos para nós mesmos, o inconformismo com as provas escolhidas e expiações impostas. Com essa postura já estamos nos impondo provas mais complicadas ainda. Se pela revolta não enfrentamos os desafios com coragem ou os evitamos, não tenhamos dúvida de que vamos inevitavelmente ter que passar por essa prova em outra existência, na Terra, né? Sabe-se lá em que condição, normalmente pior do que originalmente programado. E vamos ler então aqui um poema de Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, está no livro Caminhos do Amor, se chama A Caminho do Alto. E Maria Dolores nos diz: escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança, quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga, em que te possas esconder, indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Por que aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência ao vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a sós sob a angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho? Entretanto, alma boa, quem já não quis fugir do seu caminho, né? Não querendo enfrentar a dor, né? Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que, nos tocando, nos aperfeiçoa. As provas vêm para nos melhorar, né? Tudo que te garante o próprio alento passou por disciplina e sofrimento. Sem que a ovelha aceitasse os golpes da tosquia, não terias a lã que te guarda o calor. Sem que o minério padecesse um dia o fogo abrasador, não dispunhas da casa em fina arquitetura, sob vigas leais de sólida estrutura. Sem árvores tombando a rude corte, não fruías na própria residência o ambiente ideal em que se te conforte. A energia precisa às lutas da existência. A dentes de serrote, a natureza formou em teu auxílio o refúgio da mesa. E o trigo que passou pela trituração, em qualquer tempo, é a base de teu pão. Não acuses a dor que te procura, a fim de preparar-te à grandeza futura. Sem ela, que nos frena e regenera, estaríamos nós, provavelmente, na condição da fera, sob a selvageria permanente. Não teríamos evoluído, né? Por fim, alma querida, considera, de heróis que já tivemos, almas gigantes na sabedoria, corações a brilhar, nos ápices supremos, da beleza imortal que se irradia, dos tesouros do amor.
de todos os apóstolos da história que apontaram a vida superior, de que o mundo conserva algum indício, aquele que nos deu constantemente o sentido da dor, por fonte renascente de ascensão e nobreza, vida e luz, com base sobre o próprio sacrifício, esse herói foi Jesus. Então, que nos contentemos, com o que temos e somos, buscando ser felizes de acordo com o que Deus manda. A vida já é difícil por si só, Com fé e resignação, coragem, enfrentemos as provas que nos são necessárias, sem criar mais condições que nos causem aflições, certo? Obrigada, até a semana que vem.